Olá, queridas irmãs em Cristo, e vamos para mais um estudo do livro Feminilidade Radical. Capítulo 6, Maternidade. Irmãs, na intenção de que vocês mesmas um dia possam ter uma experiência com este livro, eu vou apenas citar alguns movimentos feministas relacionados à maternidade, os que mais influenciam a nossa sociedade. Sabe aquele livro que você olha para ele e diz assim, esse aí não. Feminilidade Radical tem mais de 200 páginas e o capítulo 6 tem 40 páginas. Você olha assim e diz, que desafio. Porém, é uma linguagem muito simples e a história é muito interessante porque tem a ver conosco, né? Com a nossa história, a história das mulheres. E a gente entende por que a gente está agindo automaticamente, seguindo alguns padrões que a gente observa e às vezes não são os padrões que Deus deseja para nós. E eu vou falar aqui por cima para que você tenha a curiosidade de conhecer a fundo quem foram as pessoas que implantou, os detalhes de como tudo isso aconteceu, tendo um contato com esse livro, Feminilidade Radical. Começando aqui pela Guerra das Mães. A Guerra das Mães é a tensão existente entre as mães que ficam em casa e as que saem para trabalhar. Sabe aquele preconceito com as mães que ficam em casa para cuidar dos filhos? Pois é, isso é uma ideia feminista. As mulheres começaram a pensar assim depois do seguinte pensamento: ser mãe é tão importante assim? Por que eu não sou valorizada? Por que eu não recebo dinheiro por isso? Outras ideias e termos como o controle de natalidade, aperfeiçoamento da raça, o feticídio feminino, que é a decisão pelo aborto, a inseminação artificial, congelamento de sêmen, barriga de aluguel. Todos esses assuntos são tratados no capítulo 6 e todos eles têm muitos detalhes e muitas consequências ruins na nossa sociedade que vale a pena você conhecer, você ir lá no livro e ler e entender os males que essas ideias feministas têm causado na sociedade e no psicológico das mulheres também. Cada tópico desse no livro A Feminilidade Radical é explicado com riqueza de detalhes. E apesar, de ter 40 páginas, como eu falei para vocês, não é uma leitura cansativa e sim muito interessante, muito importante para as mulheres cristãs munirem-se de informações para o evangelismo de mulheres, e para o aconselhamento e a educação das nossas filhas. Não tenho filha ainda, mas depois que eu li este capítulo eu vou querer muitas filhas. E assim, irmãs, eu optei por não entrar em detalhes, porque eu iria levar muito tempo para falar de cada um deles. E você lendo esses tópicos, com certeza você vai compreender muita coisa, e muitos pensamentos que a gente tem. E eu decidi nesse vídeo focar mais na vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Porque é muito negativo, é muito doloroso, é algo forte. Então eu quero trazer à memória aqui o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é a palavra de Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele sempre quer o melhor para nós. E o feminismo, ele simplesmente está ultrajando o nome e a palavra de Deus. Ao longo dos anos, ele tem plantado aí muita discórdia, falsos ensinamentos, e as mulheres mais jovens estão acolhendo os frutos ruins desse movimento. Pois se as mulheres não examinarem as escrituras com cuidado, e com aquele desejo de realmente fazer o que a palavra de Deus está dizendo, elas vão
naturalmente absorver esses conceitos e sequer pensar nas consequências de suas decisões, né? Por isso que elas precisam, né, da perspectiva e o ensinamento das mulheres mais velhas, testemunhos, aspectos práticos da feminilidade, de acordo com a Bíblia, né? Tudo isso deve ser compartilhado com as mulheres. Você que é uma mulher madura e que conhece bem a palavra de Deus, não fique acanhada em ter que ensinar, corrigir e direcionar as mulheres mais jovens para o caminho verdadeiro, que é o caminho da palavra de Deus, que vocês conhecem muito bem, né? Nós já nascemos em um período diferente, assim, e principalmente as mais jovens ainda, e elas precisam de direcionamento, tá bom? Mesmo que no momento elas possam dizer, isso é coisa quadrada, coisa antiga, mas é importante falar, porque elas, mesmo que aparente não está dando ouvido naquele momento, mas elas vão pensar sobre isso, tá bom? E vamos à palavra de Deus? A palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, do 3 ao 5. Vamos abrir a palavra? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Repetindo, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E lá em Salmo 145, versículo 4, diz: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Mulheres, os nossos passos estão trilhados para treinar a próxima geração a ser uma geração que adora a Deus, e não para seguir os passos que deveriam ser dos homens. Alistem-se a ministrar às crianças. Estejam prontas para receber o filho que Deus lhe dá como um dom das mãos divinas. Não tenha medo dessa missão. Investimento na vida de outro ser humano é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Crianças especiais são fonte de ensinamento para a sua família. É bênção em dobro. Se seus filhos já são crescidos e já estão vivendo suas próprias vidas, não fica dizendo que tu tem um ninho vazio. Tu tem simplesmente um ninho aberto. Jovem, não se engane. A fase da vida ideal para ter filhos é entre 20 a 30 anos. Ao gerar e nutrir a vida, você estará refletindo as características mantenedoras de vida de nosso Deus. Feita a imagem de Deus, você está refletindo cuidar das vidas que Ele criou. E enquanto Jesus disse que ama as crianças e pede que a deixem aproximar dele, o diabo odeia a humanidade e tem um prazer imenso na morte de fetos, bebês e crianças. Os filhos dos crentes são a semente boa que permanecerá no mundo. Então, mulher, se dedique a esse ministério. Devemos examinar constantemente as Sagradas Escrituras para não sermos fragilizadas, pelos conceitos mundanos sobre os aspectos da nossa vida. A terra se torna boa quando o sal cumpre com suas funcionalidades. Do contrário, se tornará insípido e, pior, será pisado pelos homens.
Que Deus nos ajude a entender os seus propósitos e nos dê força para cumpri-los. Amém? Agradeço a sua atenção. Fica com Deus.